Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Luzilete, vou trabalhar o componente curricular de Ciências. E nessa unidade nós estamos falando sobre o dia e a noite. Em outros momentos já vimos várias coisas sobre o dia e a noite, né? Vimos que existe um movimento que a Terra faz e por isso é que ora a face dela está para o Sol, uma face para o Sol, a outra, né, para o universo, para a escuridão. E ora a face que estava no escuro passa a estar diante do Sol e a outra do lado contrário. Vimos que isso é que dá origem ao dia e à noite. E vimos também com isso que não é o Sol que se move no espaço, né? Mas sim o nosso planeta que gira em torno do Sol. Também vimos que o tipo de vida que existe no nosso planeta só é possível graças à quantidade de água existente no planeta e também justamente por conta da luz e do calor solar. Certo? Vamos ver o que será que a nossa unidade traz para a aula, para esta nossa aula? Vamos lá então? Olha lá, vamos ver então. Hoje nós vamos falar sobre os períodos de um dia. Então nós vimos, né, que o dia é um período de 24 horas, né, que é o tempo que a Terra demora para dar a volta em torno dela mesma. Então vamos ver que períodos são esses. Olha lá. Assim como o céu muda ao longo das 24 horas, as pessoas geralmente realizam diferentes atividades em um dia. E isso também nós já conversamos, né? Essa questão do dia e da noite interfere no nosso comportamento, né? O nosso corpo ele tem um relógio biológico que funciona de acordo com a questão do dia e da noite. Então o meu corpo ele vai entender que está na hora de despertar quando ele começa a observar a claridade. Da mesma maneira que conforme vai escurecendo, o meu corpo vai entendendo que é hora de relaxar, de descansar. E conversamos sobre a importância de dormir o quê? Num lugar silencioso, sem luz artificial, sem nenhum equipamento eletrônico ligado, porque todas essas coisas vão acabar interferindo no nosso sono, porque o nosso relógio biológico vai entender que aquela luz, por menor que seja, ela indica que eu não posso estar totalmente em repouso, né? Eu tenho que estar atento, desperto, tá certo? E é claro que o dia ele vai também servir para organizar a nossa rotina, ou melhor, nós organizamos a nossa rotina de acordo com os horários do dia. Provavelmente o que eu faço de manhã eu não faço no final da tarde. O que eu faço ao meio-dia eu não faço à meia-noite, né? Então a gente organiza a rotina de acordo com esses horários. Olha lá, quais atividades você realiza durante o dia? E quais atividades você realiza durante a noite? Será que nós fazemos a mesma coisa durante o dia e durante a noite? Qual é o horário que você vai para a escola? É claro que existem pessoas que a gente conhece que estudam à noite, mas nós estamos falando de adultos, né? Mas você, né, que é criança, qual é o horário que você vai para a escola? Você vai para a escola no mesmo horário em que você vai, por exemplo, assistir um programa que passa à noite? Ou você vai para a aula no mesmo horário em que você precisa descansar e não estar com o corpo desperto? Então, é isso que o nosso texto vai dizer. E aí ele pergunta, que atividades nós fazemos ao dia? Bom, nós vamos à escola, nós brincamos. Quais as refeições que a gente faz, por exemplo, durante o dia? O café da manhã, o almoço, né? O lanche da tarde. Isso tudo a gente está fazendo durante o dia. Qual é a refeição que eu faço à noite? O jantar, não é? O que eu faço mais durante o dia? Eu vou para aula de inglês, eu vou para aula de balé, eu vou para o futsal, ou eu tenho um horário na minha casa que depois que eu volto da escola é para eu estudar, para fazer a tarefa de casa, ou eu tenho um horário também para brincar, ou eu fico o dia todo na escola, mas o dia todo na escola, será que a atividade que você faz no período da tarde é a mesma atividade que você faz no período da manhã? Muito provavelmente não, né? Muito provavelmente são atividades diferentes. Então é isso que o nosso texto pergunta ali, né? Quais atividades você realiza durante o dia e quais você realiza durante a noite? Durante o dia, nós comemos, estudamos, brincamos, cuidamos da higiene, entre outras atividades. À noite, nós dormimos, mas podemos fazer também outras atividades. Claro que essas outras atividades que a gente faz à noite são algumas atividades que são esporádicas, né? Acontecem de vez em quando. Normalmente à noite
a gente descansa, a gente dorme. É comum dividir o dia em períodos, como manhã, tarde e noite. Lembra que eu falei para vocês? Em um outro momento nós falamos sobre o período em que a gente estuda, né? E aí tinha lá uma pergunta a pergunta era: você estuda pela manhã, à tarde ou no período integral? Quer dizer, manhã e tarde. Lembram disso? Então, é porque o nosso dia está dividido nesses 3 períodos, né? Manhã, tarde e noite. Olha lá, manhã. Então, o que é definido como manhã? Qual que é o horário da manhã, professora? Né? Manhã começa quando o sol aparece no céu e vai até o horário do almoço. Então, a partir do momento em que o sol começa a aparecer no céu, nós dizemos que é o amanhecer. Está amanhecendo, né? E essa manhã, ela vai até o horário do almoço. Se a gente fosse estipular um horário, poderia ser ali meio-dia, né? Meio-dia seria, então, o final da manhã. Olha lá, que bacana, né? E olha, perceba que o nosso organizador desse material, ele vai mostrando com as cores, né? Que as cores também acabam mudando, né? Conforme o sol vai tomando uma posição no céu, as cores também vão modificando. Qual que é o período da tarde, então? Começa depois do almoço e vai até o sol se pôr. Então, ali depois do meio-dia, até o horário em que o sol começa a desaparecer, né, que nós já sabemos que não é ele que desaparece, né, porque o planeta está girando, então a gente está começando a sair, o local onde nós estamos está começando a sair da frente, né, da face do sol. Então, esse é a tarde. Então, a tarde é esse período, né, ali depois do almoço, né, depois do meio-dia, até a hora que o sol se põe. E por fim eu tenho a noite, né? Que é quando o céu está escuro. E onde é que vai esse período da noite? Desde quando o céu começa a ficar escuro até quando ele começa a ficar claro novamente, que vai ser uma nova manhã, certo? Então vamos lembrar esses 3 períodos? Então, manhã, tarde e noite. Então vamos lá para a mão na massa, né? Eu vou ler a atividade, mas vocês é que vão realizá-la, né? De acordo com o quê? De acordo com a vivência que vocês têm, com a experiência que vocês têm, com as atividades que vocês realizam, tá? E, claro, analisando isso que o nosso organizador do material traz como informação. Então diz o seguinte: observe as atividades do menino e depois marque um X nos períodos do dia em que você realiza cada atividade. Então vamos lá, pensar na primeira atividade ali, é o brincar. Em qual período você brinca? Aí vocês vão dizer assim para mim: ah, professora, depende, porque às vezes lá na minha escola de manhã tem lá o horário, por exemplo, do intervalo em que eu brinco. Porque quando eu volto para casa à tarde, eu vou para o inglês, eu vou para o futsal, eu faço aula de natação e aí eu não tenho mais tempo de brincar, então eu brinco de manhã. Tem outros que vão dizer para mim assim: ah, professora, eu brinco quando eu volto da escola, porque eu estudo só de manhã e quando eu volto da escola eu almoço, então eu faço minha tarefa de casa e aí eu tenho um período bem grande para brincar. Então é à tarde. E há aqueles que vão me dizer o seguinte: ah, professora, eu fico o dia todo na escola. Na escola eu brinco um pouquinho de manhã, eu brinco um pouquinho de tarde, mas é quando eu chego em casa no fim da tarde, quase ao anoitecer, é que eu vou brincar em casa mais tranquilamente, tá certo? Então olha lá, então vocês vão marcar de acordo com a realidade de vocês. Então vocês vão marcar o brincar. Você brinca de manhã, você brinca à tarde ou você brinca à noite? Qual é o período? Daí vocês vão dizer assim: ah, eu brinco nos 3, mas pensa qual é o período que você brinca mais, tá? O que vai valer é o período que é mais dedicado ao brincar, tá bom? Dormir. Ah, professora, você nem sabe, mas quando eu volto da escola, eu almoço, depois que eu almoço, eu durmo um pouquinho, durmo ali um período da tarde, né? Uma meia hora, 1 hora, depois eu brinco e depois de noite, claro, eu durmo de novo. Sim, mas o que nós vamos levar em consideração? Qual é o período maior que você realiza essa atividade? Ou qual é o período em que você realiza essa atividade em tempo maior? Então, quando é que a gente dorme mais tempo? Será que a gente dorme mais tempo durante o dia ou durante a noite? À noite, né? Embora nós já tenhamos conversado num outro momento sobre as pessoas que trabalham no período noturno, né? E essas pessoas que trabalham no período noturno,
né? Quando é que elas dormem? Se à noite elas estão trabalhando? Elas dormem durante o dia, né? Porque todo mundo precisa dormir, precisa relaxar, precisa descansar. Então essas pessoas, elas dormem durante o dia. Mas de modo geral, todos, né? De modo geral, dormimos à noite. Então, à noite. E o estudar? Bom, daí depende do horário em que você estuda, né? Se você estuda se você vai à escola só de manhã, você vai marcar amanhã. Se você vai à escola à tarde, você marca à tarde. Se você vai à escola manhã e tarde, você pode marcar um X no manhã e à tarde. Mas será que à noite você estuda? Ah, eu estudo, porque eu fico o dia todo na escola e é quando eu chego da escola que eu vou fazer a tarefa de casa. Eu entendi, mas é o maior período de estudo é quando você faz a tarefa de casa, é quando você fica na escola, né? Então, pensa sempre no maior período, ok? Então, vamos lá, vamos seguir. Aqui no número 2, também vai falar assim, nos espaços a seguir, desenhe uma atividade que você realiza em cada período. Nós já conversamos, né? E vimos o quê? O que nós vimos? Que nós desenvolvemos muitas atividades, por exemplo, no período da manhã, quanta coisa a gente faz, né? Eu, por exemplo, eu tomo café, eu vou para a minha escola, né, dar as minhas aulas, então eu faço bastante coisa de manhã, né? Já tomei café e fui para a escola. O que eu faço à tarde? Eu, professora Luzilete, à tarde também, eu estou na escola dando aulas. E o que eu faço à noite? À noite, alguns dias eu estou na faculdade, outros dias eu estou em casa, mas eu tenho sempre alguma coisa para fazer, não é? Então, é isso que nós vamos pensar. O que você faz de manhã? Então, coloca aqui, ó. Ah, de manhã eu só vou para a escola à tarde. Então, de manhã eu acordo, eu tomo café, eu assisto TV, eu brinco no computador. Ah, e eu faço a tarefa de casa também, né? Antes de ir para a escola. Tudo bem, você vai escolher uma dessas atividades e vai desenhar aqui, até porque o espaço, né, não dá para desenhar muita coisa. Então, você vai desenhar aqui de manhã. E à tarde, o que você faz à tarde? Ah, à tarde eu vou para a escola. Então, se você vai para a escola à tarde, desenha lá. E à noite? Ah, à noite eu janto, à noite eu brinco com meu irmão, ou à noite eu vou, sei lá, faço uma caminhada lá embaixo no condomínio, enfim, né? O que você faz à noite? Escolhe uma atividade e coloca aqui. E como dica para vocês, tem lá, ó, vale a pena conhecer o livro Meu Dia, Manhã, Tarde e Noite, da autora Lisa Bular, que apresenta a divisão de um dia à medida que o personagem realiza diferentes atividades. Então, como vocês, o nosso personagem desse livro também marca o dia dele pelas atividades que ele realiza. Vale a pena, então, dar uma olhadinha nesse livro, né? Começar aí, ver se tem na biblioteca da escola, de repente pedir para o papai e para a mamãe, de repente um amiguinho tem e já leu, você pode emprestar e ler também, né? Para a gente falar um pouquinho dessas marcações do dia através das nossas atividades. Certo, pessoal? Então, por hoje nós vamos ficar por aqui, mas eu encontro vocês numa próxima oportunidade. Um grande abraço e até lá. Tchau, tchau!